going to open with a word of prayer. Bom dia e sejam bem-vindos de volta. Vamos abrir com uma oração. Let's pray. Dear Lord Oremos. in heaven, Deus Celestial, we thank you for the short break that we have had. agradecemos pelo breve intervalo que tivemos. We thank you that we have come together again. Agradecemos que estamos mais Bless uma us vez as we're going to go again to the reunidos. study. Por favor, seja conosco mais uma vez May nesse the Holy estudo. Spirit be with us as we study. Que seu Santo Espírito seja This is our conosco ao prayer in Jesus' name. estudarmos. Amen. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Welcome back again. Sejam bem-vindos de volta. When you look at me, you just need to smile. Vocês Otherwise, olham you para frighten mim, me. vocês apenas vão, Thank you for vocês the têm smile. que sorrir. All right. So in the previous study, Obrigado pelos sorrisos. Então, no we looked estudo at the history of the two anterior, institutions, olhamos para a história das duas Adventism instituições, and America, Adventismo e América. and we started off in 1798. E começamos com So I'll just give a 1798. recap. Então, vou fazer uma So breve the ship started recapitulação. off 1798. O navio partiu There are em waymarks that it 1798, passed. logo há marcos pelos quais We saw passou. that there is Myra, Temos aqui Mirra, which is 1844, with 1844, a bit experience com uma experiência amarga for both the institutions. para ambas as instituições. The next one is Nidus, Logo temos 1863, Snido, 1863, the ship went off course. onde o navio saiu And da we saw rota how do it is an caminho off course for both the state and the church. e vimos como isso é fora do caminho tanto para o Estado como para a igreja. 863 charts for Adventism. Os diagramas de 1863 para o They failed Adventismo to embrace the 1850 chart falharam ao and went abraçar on to create another one. o diagrama de 1850 Then e in criaram America, outro. E logo da América, we see America combining church and state. vimos como a América During the break, reúne Estado e Igreja. someone was asking E me durante o about intervalo where I alguém me got all this from. perguntou de onde eu tirei tudo isso. We have the document how the Constitution became Christian. Temos o documento que chama Como a Constituição se tornou cristã. It can give you some insights of this history here Aí vocês podem ter uma certa ideia dessa história about aqui, how the church and state combined in America. como na América Igreja e Estado se reuniram. Then 1989, Logo, 1989, at Lycia, we Lazeia, see the ship coming back on course. vimos como o navio volta And when ao we look at caminho certo. 1989, E quando olhamos para looking at the line of the 144,000, 1989, olhamos para a linha dos this will be our 144 time mil. of the end. Essa será What I've esse será said o in the nosso previous tempo study, do fim. E como eu já disse no estudo anterior, 1798 is both a point for the time of the end 1798 é tanto um ponto para o tempo do fim, and that time of the end is also a period. e esse tempo do fim também So é it's um best to período. understand that from Então, 1798, é importante entender we que are living desde in the time of the end. 1198 estamos vivendo no tempo do We fim. are looking from one horizon to another. Estamos olhando de um horizonte para So outro. after 1989, Então, após the events that 1989, os eventos que acontecem for both the church para ambas, and Igreja America, e but Estados I left Unidos, these ones on purpose. e deixei assim a propósito So if anyone wants the history around this de, waymark, de propósito. Se alguém quiser saber a I história would suggest that ou em volta it desse would be best marco, to go back and have the food again. sugiro que Then we voltem get to 2001, e assistam Euroclydon. novamente. E logo When you 2001, get to Euroclydon, Euroaquilão, quando você chega this is an no easterly wind. Euroaquilão, é um vento I'm just going to oriental. add some more on this waymark.
Vou acrescentar mais alguns nesse marco. On this waymark over here, Nesse marco aqui, this is where we have the arrival of the second angel temos a vinda, a chegada do segundo anjo and the third. e também do So when you terceiro. look at the church, Então, quando você the olha para church rejected this message. a igreja rejeitou essa They were mensagem. not benefited by the second and the third Não angel. foram beneficiados pelo segundo e terceiro anjo. Therefore, Logo, whatever is going to happen next o que is not going to acontece em benefit them. seguida não So when you vai look ser at de America benefício para a igreja. Então, você olha para a as an igreja institution itself, como instituição em si, we have the history of Islam. temos So all o that history Islã, surrounding 2001 toda essa história em volta is de another history 2001 again, which is a movement we have dwelt much upon. é mais uma vez uma história que a The gente history of the abordou wars, bastante como Revelation movimento. 9. That's where we get more about this waymark. Apocalipse 9 And because of the nos conta repeating mais sobre esse patterns marco. E por causa and dos padrões this pattern, repetitivos increase of knowledge, then formalization, e esse padrão de aumento de conhecimento e Boston formalização, Concord exit, then a test. Concord, We see that Exeter e logo um 2019, teste, nós vemos que it was an 2019 increase of knowledge foi um aumento de conhecimento for a message that has been delivered. para uma Then it mensagem got the que increase of foi knowledge. dada e logo houve o aumento de We had the conhecimento, formalization, logo temos a then the test is formalização coming. e logo vem o teste. So when you look at 2019, Então, quando você olha there para are so many studies 2019, surrounding this waymark há tantos estudos em volta desse marco about some prediction, sobre uma predição, but if I can just summarize it, mas se eu puder resumir, it is the message of feminism. é a mensagem sobre o This is when feminismo. we get to understand feminism in the movement. É aí onde nós começamos a entender o Then feminismo after no 2019, movimento. Então, logo após we had more 2019, information já tivemos mais until informação the formalization e para a in formalização 2021, em which is Paniam. 2021, que é Paneum, And from Paniam, e de Paneum there is the agitation of the Sunday law here temos a agitação do decreto dominical. before we get to Aqui, the shipwreck. antes da gente There are chegar issues that are ao being discussed in the world and in naufrágio, the church, há assuntos que estão sendo discutidos na igreja e no mundo which pertains our test of the time. que pertencem ao nosso teste do nosso tempo. So if you go back to the church itself, Então, se você voltar à igreja em because si, the Adventist message was not benefited, já que a igreja adventista não havia sido the Adventist beneficiada, church cannot be benefited by the increase of knowledge or the formalization. por isso a igreja adventista não pode ser beneficiada através do aumento de conhecimento It is e very da important to formalização. understand that this line here É muito importante entender que essa is linha talking aqui about the fala Adventism, the sobre o institution. adventismo como instituição. Adventism as a whole. Adventismo So é when we go to the shipwreck there, uma prostituta. the narration that X27 gives Então, chegando nesse naufrágio, is that when the ship was wrecked, é, those então who could swim to the land, o que acontece é que aqueles que sabiam those who couldn't, they hold on to something like the hood and they were on the land, nadaram até a which ilha, means e aqueles que não sabiam the whole nadar se institution of Adventism é, is going to be seguraram wrecked at the numa Sunday madeira law. e foram até terra firme. But those who are going to go to the land are going to hold on to something, Mas aqueles que which foram à means terra se segurando em we are alguma talking about coisa, the whole Adventism, é, but there is a remnant within Adventism which are going to survive the shipwreck. então tem aqueles que So there are so many sobrevivem. issues that when we look into Adventism as a whole, which especially those regarding the testing message, Então, com respeito às Women mensagens de Ed Nation, teste, for example, the Adventist church as a whole,
adventista They como don't believe that a woman can lead. a igreja adventista como um todo, They não don't como believe uma in the abilities of women. prostituta. Elas acreditam When it comes to marriage, they don't believe that we have so like different types, but they just believe that a man and a woman can just marry, Então, não, ela, a igreja which adventista is não a wrong, acredita which que is a wrong understanding acredita of que marriage. apenas homem e mulher podem se casar, e isso é uma So imagem they can't equivocada, survive the errada shipwreck sobre o casamento. because they Então, don't não tem have the como correct, a or they igreja choose to adventista side with the wrong sobreviver information. esse naufrágio, porque escolheram o So when lado you look at errado this da line corrente da here, informação. um, Então, se você you can observar tell essa that this linha, is the line of the 144,000. você vê que essa linha de And I'm going to redraw it 144 down. mil, eu vou desenhar mais uma vez essa linha And in that embaixo. line, Nessa linha, I'm going to be looking at the history between Paniam and Sandalo, eu vou olhar para a história entre so that Paneon we e look Decreto into these Dominical. institutions, E vamos olhar and para essas with particular reference instituições to America, com referência em particular à because we know América, that this is where we are going to look for the Sandalo. porque é para aí que nós vamos olhar para a So história what do I'm going Decreto to do, I'm going Dominical. to wrap the board, and I'll put another line. Vou apagar e colocar outra linha. Okay. So I'm going to put the line of the 144,000. Vou colocar aqui a linha dos 144 mil. From 1989. 1989, 2001, I'm going to put the Sandalo here, e vou colocar o decreto dominical aqui, the close of probation, o fechamento da porta da graça and second advent. e o segundo advento. So this line here Essa linha aqui illustrates the history of the end of modern Israel. ilustra o fim da história And we are da the Israel history of moderna. modern Israel, the end of it. E nós estamos vivendo o So tempo like do I've alluded fim in da the história previous de Israel presentation, moderna. Então, como eu já falei na there are primeira always two apresentação, subwaymarks between each sempre há dispensation. dois submarcos entre cada There is always dispensação. an increase of knowledge, Sempre há um aumento de a conhecimento, formalization, uma formalização, increase of knowledge, aumento de and a conhecimento formalization, e formalização, increase of knowledge, aumento de conhecimento formalization again. e, mais uma vez, formalização. So this pattern, this is the pattern that the line Esse é o follows. padrão. So when you get to 2001, Então, chegando em we say there is 2001, a message that was unfolded, temos uma and mensagem que it se was desdobrou increased knowledge upon, e houve um aumento de conhecimento sobre ela then it was formalized. e logo foi So formalizada. here, this is just feminism. Temos aqui feminismo. Mind my spellings. Don't know if the correct one. Then this one is radical feminism. Temos aqui feminismo radical. So this is Paniam and this is Rafia, Aqui temos Paneion 1921. e logo So aqui the history Ráfia. that I'm going to look at is here.
the Então, history a from história que nós 2021 to vamos Sunday Law, olhar é essa aqui, a história. and I'm going to read a quotation. I think for the translators, the quotations are on the group. Então, temos aqui uma citação, GC 442.1. Grande Conflito 442.1. Emma, are you able to read that for me? Grande Conflito 442.1. Yes. And dragon voice of the symbol point to a striking contradiction Os chifres between the semelhantes aos do professions cordeiro and e the a voz de practice of the dragão nation thus represented. deste símbolo indicam The speaking contradição of the nation is flagrante the entre action os, of its o que legislative professa and a judicial prática authorities. By such e action, it will give the nação assim lie to those representada. liberal and peaceful principles which A it has fala da put forth nação as the são os atos foundation de of its suas policy. autoridades The legislativas e prediction that it will judiciárias. speak as a dragon Por and esses exercise atos, all the desmentirá power of the os first beast princípios liberais e plainly foretells pacíficos the que development estabeleceu of the spirit como of fundamento de intolerance sua and política. A persecution that predição was de falar como manifested dragão e by the exercer nations todo o represented by poder the da dragon primeira and the besta leopard-like beast. claramente anuncia And o the statement that the desenvolvimento do beast with espírito two de horns intolerância e causeth the perseguição earth que and them which manifestaram as dwell therein nações to worship the representadas pelo first beast, dragão e pela besta indicates that the semelhante ao authority of leopardo. this E a nation declaração is que to a be besta de exercised dois in chifres enforcing faz com some que a observance terra which e shall be an act of os homage que to the nela habitam papacy. adorem a primeira besta, indica que a autoridade dessa nação deve ser exercida, impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. All right. So from this quotation, Então, dessa citação, Ellen White is explaining Ellen White nos explica what it means when we say a lamb-like beast speaks as a dragon. o que significa quando uma besta semelhante a um cordeiro fala como dragão. She points out Ela ressalta that this lamb-like beast, que essa besta semelhante a um cordeiro, which is America, que é América, it uses its two government institutions usa as suas ferramentas, as suas duas instituições to implement governamentais some para laws implementar leis that are going to suppress the rights of the people. para oprimir os direitos do povo. So if you read Revelation chapter 13, verse 11, Então, se você for ler Apocalipse 13, versículo 11, it says, diz o "And I behold seguinte: another beast coming out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon." E vi subir da terra outra besta e tinha dois chifres semelhantes So aos de um this cordeiro e quotation falava and como Revelation dragão. 13, verse 11, Então, essa citação que lemos e Apocalipse 13, versículo is 11, explaining how explica this lamb-like beast is going to exercise its power, como a besta semelhante a um cordeiro exerce seu persecute. poder. And Ela vai this lamb-like perseguir. beast
E essa besta, we semelhante said ao it's going to cordeiro, use its government dizemos, institutions, vai usar as suas instituições the legislation and the governamentais, judiciary. isso é, a legislativa e judiciário. And the judiciary. So how are laws made in America? Então, como leis são feitas, são passadas na If América? we understand how laws are come up with in America, we have a better understanding of how the Sunday law is going to happen. Se entendemos como leis são feitas nos Estados Unidos, vamos ter uma noção melhor de como decreto unical So acontecerá. whenever a certain state or country Então, quando determinado is estado making their ou laws, país faz as suas leis, obviously they will differ from country to country, obviamente isso será diferente de país para país, depending on the culture of the people. dependendo da cultura do povo, So das culture pessoas. informs the law. Ou seja, a cultura forma Whenever you are a making lei. laws, Então, quando você faz you look leis, at the culture of the você country or the people. também observa a cultura From do there, that is where país, you come up with the laws. das pessoas. É daí que você surge com So these laws, leis. Então, essas leis they'll illustrate or represent vão ilustrar ou representar how culture como cultura is the source of patriarchy. é a So when you're fonte do looking at America, patriarcado. Então, quando você olha para os Estados Unidos ou para a América, culture is the root of patriarchy and sexism. cultura é a raiz do patriarcado e do Like in sexismo, other cultures. assim como em outras culturas. So when this legislative branch Então, quando esse ramo is going to legislativo make some laws, faz leis, they are going to look at the culture. vão olhar para a They are going to cultura, look at what the people are saying, vão olhar para o que as they'll come pessoas up estão with a law, dizendo e vão and this law propor uma will be lei, interpreted by the judiciary. e essa lei será So whatever law they're sugerida going to pelo put into place judiciário. Então, que seja a lei que will be vão binding, implementar, ela será and that law obrigatória, e essa will lei be used as a rule of law in the judiciary system. será usada como uma regra, como uma lei pelo So judiciário. when you look at America, Então, quando você olha para a América, during this period that we are, the agitation of the Sunday law, durante esse período, a agitação do decreto unical, we can see that the agitation of the Sunday law vemos que a agitação is in the issues o that are decreto being unical discussed and está dividing people over. nos assuntos que têm dividido e as pessoas e têm So if you sido go back into the American motivo courts de right now, discussão. Então, quando a gente voltar there para are issues as cortes americanas, that were discussed during the dispensation. os assuntos que discutimos Some of durante them essa are still in the dispensação, process of being given a verdict, alguns desses processos ainda estão no processo de estão and aguardando those uma ones they are decisão, reflecting what veredito, America is, e aqueles processos que and it's proving refletem that America is ceasing to be the lamb-like beast, os processos mostram, né, o que a América é, the então defender of many provam kinds, que de fato and é a it's now besta semelhante ao persecuting the cordeiro, people. né, que está de So fato if you read perseguindo Review and pessoas. Herald, Então, quando a gente lê a RH, revista Review and Herald, RH, it's 1911, de 1911, it's March 9, let me start, 9 de março, March 9, 9 de março, Review and 1911, Herald, paragraph 4, 1911, quarto parágrafo. it's in the group. Emma, can you read that for me again? Vamos ler a citação. Effective labor. When the minds of the people are agitated regarding Sunday laws, it is an opportune time to enlighten them concerning the principles involved. We are to teach in a positive way the binding claims of God's law, Okay. rather than to attack or denounce people
some of whom may be acting conscientiously and possibly are susceptible to the truth if it is presented in a winning way. Okay, thank you. Em nossa obra, devemos estar atentos a oportunidades especiais para realizar um trabalho eficaz. Quando a mente das pessoas está agitada com relação às leis dominicais, é o momento oportuno para esclarecê-las a respeito dos princípios envolvidos. Devemos ensinar de forma positiva as reivindicações obrigatórias da lei de Deus, em vez de atacar ou denunciar os homens, alguns dos quais podem estar agindo conscientemente e possivelmente são suscetíveis à verdade, se ela for apresentada de forma convincente. All right. So when you look at this quotation, Então, RH se Mark você olhar 9, para essa 1911, paragraph 4, citação de Review and Herald, 9 de março de 1911, it's saying that diz que it's saying during this time when people are agitated about the issues of the Sunday law, durante esse tempo onde as pessoas estão agitadas sobre o assunto do this is the decreto best dominical, time for us é to o share the melhor message, tempo para compartilhar, o melhor tempo so para that nós there are some people compartilhar who a are eager mensagem. to learn, Então, há pessoas que vão estar who want to know the sedentas ou truth. querem muito aprender, que Some querem people may saber a just be verdade. seeing what is Algumas happening in pessoas, America, but they don't understand. há pessoas que observam o que acontece nos Estados Unidos, mas talvez não entendem o que está So when you acontecendo. look at the government policies Então, se você observa as that will be put políticas in place, governamentais they will que são reflect the culture of the implementadas, people. elas refletem uma cultura And do povo. the legislation E a legislação, is passed over the critical issues in culture. ela é acerca de assuntos críticos And in concernentes the à end, the cultura. judiciary will interpret the laws. E no final das contas, o judiciário So vai this is where we see the colocar speaking em of a prática nation. essas leis. Então aqui When vemos these a two fala da branches nação, are quando doing their work, esses dois ramos fazem o seu the other trabalho, one making laws um faz and the as other one leis interpreting the laws. e outro interpreta essas leis. So the Então, Supreme Court, we have to understand how the Court of America works. a Suprema Corte, nós precisamos entender como as cortes So the Supreme americanas Court is the funcionam. highest court. A Suprema Corte é a corte mais It alta, is the final appeal. a instância And just below ultimativa, the Supreme Court, e logo debaixo we da have the Suprema circuit courts, Corte temos which is the as first level of appeal. eh, And below nomes de that, quais cortes, que é a we primeira have the lower instância courts, like the district courts. para apelar, né? So let's say there's an E issue logo temos cortes and distritais. someone goes to the district courts. Ou seja, vamos supor que há If the person is not happy with the outcome, uma situação aqui que a pessoa não está they can go satisfeita to the com first level of appeal, o which is the resultado, circuit court. ela pode ir até a última instância, que é a Suprema Corte. And if they're not happy again with the decision, Perdão, até essa segunda instância. E they se, can appeal mais uma vez, to se the não Supreme estiverem Court, satisfeitas com which is esse the final resultado, appeal. podem ir até a Suprema So Corte, in que é a America, última instância. this is how it works. E nos Estados Unidos é assim que So funciona. the Supreme Court is the final say in everything. Ou seja, a Suprema Corte tem a palavra final com So todos if you esses look at assuntos. how the Supreme Court is operating, Se você observar como a Suprema it Corte shows that it's opera, going to make some changes in America for a long time. isso indica que eles estão fazendo mudanças de And we longa know that data, the Supreme Court is ou de longo conservative alcance para os supermajority. Estados Unidos. E sabemos que há uma maioria And from conservadora. the studies that have been done the previous week, E nos estudos que fizemos nas semanas we have passadas, seen how the conservatives are pushing for vimos their como worldview to os be accepted by conservadores all Americans. estão empurrando para que a visão do mundo deles Elder seja Tao spoke aceita. of the project 2025, O ancião Tabo falou do projeto showing how 2025,
things are going to change in America. mostrando como as coisas irão We mudar learned nos about the Estados issue of the gun Unidos. control, Também aprendemos sobre o assunto showing how controle de America is going armas to tackle those issues. e vimos como a América vai But lidar because com we esses know that assuntos. the Supreme Court is conservative supermajority, Mas sabendo que a Suprema Corte tem uma maioria conservadora, it's highly probable that they're going to rule in their favor. é altamente provável que a decisão será a favor deles. So, Então, in light of this, we are going to look at some court cases é, perante essa situação, vamos olhar para that have been alguns decided casos na corte que têm from sido this decididos period here as we approach the Sunday law, desde esse período aqui and ao some of them that aproximarmos are yet do to be decreto decided, Mical, e há casos que ainda irão ser decididos, so that we get to understand how the lamb-like beast isso para entender como is a now besta semelhante ao speaking as a cordeiro dragon. está agora falando So, como dragão. the reason why you are studying this Então, a razão pela qual estamos estudando is isso because as a movement, é que nós, como there are movimento, important issues that we study. temos assuntos importantes Sexism and patriarchy que estudamos. are very Sexismo e important issues, patriarcado especially regarding our test. são assuntos importantes com So we need respeito to ao study nosso these teste. Então, so that algo we que can precisamos get enlightened estudar about what is happening. para sermos iluminados sobre o que acontecerá. So the first one that you're going to look at, O primeiro que estamos we are going olhando, to look at Alexander vamos olhar para versus South Carolina State Conference. o primeiro caso, Alexander ou Alexandre V versus o estado, a Conferência Estatal So this de issue Carolina do or Sul. this court case Esse caso of the NACP. Let me write here. Aqui menciona a So this court case here, NAACP. Então, esse it caso, deals with gerrymandering, ela lida com a questão do Gerrymandering. gerrymandering, like manipulation of some district lines. ou seja, a manipulação, né, So de it's always done linhas by a political party. distritais. Então, partido político, So when it's time for the election, quando chega o tempo das eleições, sometimes the district lines can be redrawn, às vezes as linhas distrituais podem ser maybe after a retraçadas census. após censo, Then por the exemplo, legislature can decide whether to redraw them or to leave them like that. e logo o Poder Legislativo pode decidir se pode ser retraçado essa So linha ou political não. parties can use this to their advantage so that they can Então, get more partidos votes. políticos podem usar essa técnica para So this conseguir issue mais happened in South votos ao Carolina. seu favor. Então, esse assunto aconteceu na Carolina do Before Sul, the district lines were redrawn, e antes que as linhas that distritais haviam district was sido neither won by the foram Democrats or retraçadas. the Republicans. So after redrawing the lines, Após o novo desenho in dessas 2022, linhas distritais, em what happens 2022, is o que that this aconteceu was won que esse estado by the foi Republican Party conquistado because the pelo district Partido Republicano, was redrawn like the lines, porque as linhas distritais foram and retraçadas the count of Charleston was divided into two. e o condado de Charleston foi dividido em This dois. made that the two of them, E isso significou que essas duas not partes, Charleston, o it norte became de heavily Charleston democratic se tornou fortemente on the democrática 6th district,
So, which makes the other district more dominantly Republican. E o que torna o outro distrito de maioria republicana? So when they went to the election Então, quando foram as and the eleições redrawing was done after the 2020 census, e essa nova linha distrital foi feita após o and censo de this map that has 2022, been redrawn was issued out in 2022. e esse novo mapa eleitoral foi So this was more like a publicado success on the em side of the 2022. Republicans Isso foi como um sucesso para os republicanos, because the Republican Party candidate won by 14%. porque o seu candidato republicano ganhou com uma maioria de 14%. So it served as a way of promoting republicanism. Ou seja, se viu como meio para So promover this o district here ceased to republicanismo, be a os swing republicanos. district, Então, esse estado, ou esse distrito é um distrito where it decisivo, is either a Republican nor Democratic. ou seja, é normalmente bem So, dividido entre The republicanos e NAPC, democratas. NACP, E essa instituição, o it took the issue to the courts NAACP, levou esse assunto às and said that cortes e disse redistricting was unconstitutional que essa nova distribuição do distrito era and that it anticonstitucional violated the 14th Amendment. e que isso estava em So violação when they à took this issue to 14ª the courts, emenda. Então, quando levaram esse caso à corte, the district court, a corte distritual they did not see anything wrong with distrital this. não vira nada And when it errado was com taken isso. up, E quando foi levado à instância superior, the issue, esse assunto, they see that yes, it was done firstly on racial terms, reconhecerem que sim, a motivação they dessa nova divisão era but they saw no baseada problem with that. com questões So it remained raciais, like mas that. não vira nada errado nisso. But then they appealed again Então continuaram to the Supreme Court, a levar isso à and Suprema Corte it's still in the hearing. e ainda está sendo ouvido o caso. So it's another one to be discussed yet. Então ainda há de ser decidido, há de ser discutido ainda esse caso. So this whole issue, when you're looking at it, Então esse assunto, se it você shows observar, that there's some racial motivation in doing this. mostra como há uma motivação Because if you can racial. redistribute the lines, the district lines, Então, redistribuir essas linhas and one is dos distritos leaning on one side of the race, e lado, então, tendo uma maioria de racial and the other on the other side. e o outro tem outra maioria So, racial, and the courts didn't see anything wrong with that. e acontece que as cortes não It viram shows that nada they're errado ceasing com to be isso. a defender of mankind. Isso demonstra So I'm going to be como reading here. eles irão. There's a point that I want to make. Não entendi bem. Acho que vão trair a humanidade. So the United States District Court for the District of South Carolina, Então, a Corte Distrital da it ruled that on January 6, 2023, Carolina do Sul that decidiu the first no district 6 de redrawing janeiro was indeed racial de motivated. 2023, reconheceram que esse novo desenho das linhas distritais era But the de second and the fato fifth motivado districts por motivação racial, were politically motivated. mas que So there, the count stays intact. mas So the depois court ordered a que new map to be segue redrawn era by May motivação 31st. política. Então, a Corte decidiu manter, But this one was just a partial win for the NAACP. isso foi apenas But this issue was also appealed again on January 27 isso foi apenas uma vitória parcial dessa instituição, mas to logo the Supreme Court, recorreram e and foi levado they à Suprema agreed to hear Corte it on May 15, 2023. e
ouviram And esse the caso em maio and de the arguments are still 2023 being had. e ainda So está em this is one andamento a undecided case. discussão sobre esse caso, né? Esse And caso when ainda you look está at this case, em andamento. E se você olhar you para can esse see everything wrong caso, about você it. vê que está tudo And errado nesse obviously, looking caso. at the Constitution, like how the Supreme Court is constituted, E eles olham para a Suprema Corte e como ela you can é. tell or you can guess how it's going to look like in the end. Se você vê como a Suprema Corte opera, você pode ter uma ideia bem Another court real de case como será no final. that we are going to Outro look at caso is que vamos olhar the FDA versus the Alliance. Hippocratic medicine. So this is another court case again, Então, esse aqui, outro which is yet to be caso da decided, corte que ainda não foi decidido. which was decided actually Perdão, na verdade já houve on June decisão 18. no 18 de So junho. on March 26, 26 de março, the Supreme Court heard the arguments for this very important court case. a Suprema Corte ouviu os argumentos sobre esse Because caso it importante, contains women's rights. porque aqui se trata, estão So contidos this is a court direitos case around das an mulheres. abortion drug. Então, esse caso é acerca de um medicamento The drug is called abortivo. mifepristone. E o So medicamento é it is chamado the first of the two mifepristone. drugs that are used in the US for abortion. Então, é o primeiro de dois medicamentos que são usados nos Estados Unidos para o aborto. Which means that drug is a very important drug. Significa que essa droga, So, esse medicamento é muito in this importante. court case, Então, nesse caso, I'm going to read again. vou ler. The Alliance for Hippocratic Medicine A Aliança pela Medicina was formed shortly after the Dobbs versus Jackson Women's Health Clinic was decided in 2022. essa associação foi fundada logo após da decisão de And Dobbs. in December of that same year, E em dezembro do mesmo ano, along with other groups, junto com outros grupos, they sued the FDA over its approval of mifepristone. Processaram, né, a administração do governo que decide sobre So this drug here has been medicamentos used for a e long time in America alimentos. since the 2000. Então, esse medicamento está em uso há muito tempo nos Estados Unidos. So after 2022, E após after the Dobbs 2022, versus Jackson issue logo após o caso Dobbs contra versus Jackson, Jackson, which I'm going to tackle earlier in this presentation again, eu vou ainda falar sobre So, Dobbs contra they Jackson. marked to FDA. Então, It's an essa abbreviation for Food and Drug Administration. FDA, né, chama Food and Drug Administration, administração So they sobre sued this Alliance for Hippocratic Medicine alimentos e, for distributing this drug. e After that decision that overturned the Roe v. Medicamentos. Wade, Então, foram processados, né, which took away the abortion rights from women. Então, após So, o caso Roe when vs. this Wade court, havia the sido court case was heard, derrubado, quando esse caso foi ouvido, it determined if the women will receive this drug to do abortion. isso seria então decisivo, né, para determinar se So a this was mulher very poderia ter important acesso a esse medicamento.
because isso it was era going to muito bring a position importante whether porque, those who would want to receive the drug porque seria de fato se as pessoas will que continue querem, to receive it. que precisariam ou queriam receber esse So medicamento this teriam Alliance for acesso a Hippocratic esse. Medicine, Então, essa aliança por they were medicina even hipocrática delivering this drug on post. estavam até entregando This is what didn't go away with the FDA. esse medicamento através dos correios. And they were worried about its distribution. E essa FDA So when they estava went to the preocupada court, com a distribuição, a forma de they were suing the distribuição. doctors, Então, quando foram à corte, suing, estavam taking them to the courts processaram, né, esses for médicos distributing the drug, pela distribuição desse medicamento, but rather not the use of the drug. não tanto pelo uso, So forma de uso. it might look like a win Então, pode parecer for the alliance uma for vitória now, para because a the aliança, FDA was only concerned about the distribution, porque a FDA estava apenas preocupada com a forma de distribuição not the use. e não sobre o So uso it em is highly si. probable that in future Então, é altamente they provável may que sue again futuramente for the possam use of the drug. processar novamente, agora Since the atacando o Dobbs and uso, Jackson issue is ruled in the favor of stopping abortion. já que a decisão Dobbs contra Jackson votou em favor de So this decision was reached on parar June 13. o aborto. Então, essa decisão foi tomada no 18 de junho. So another issue, Outro assunto, the third one a terceira, is Fisher é o caso Fisher versus contra United States Estados Unidos and Trump versus the United States. e Let me just Trump contra os Estados Unidos. So this court case over here, Esse it's caso about a man called Fisher. é sobre um homem chamado Fisher. During the Capitol riots on January 6, Durante a invasão do Capitólio, no 6 de janeiro, he participated in the riots. ele participou nessas And motins. because of that, E por causa disso, I'm going to read from here. eu vou ler, On citar, January 6, 2021, no 6 de janeiro de when the 2021, United States Capitol riots were taking place, quando a invasão do Capitólio Joseph aconteceu, W. Fisher was one of the people who breached and entered the Capitol. José W. Fisher foi um daqueles que invadiu o Capitólio. He was prosecuted for several crimes, Ele foi condenado but por one in diversos crimes, particular was obstruction of a congregational proceeding. mas um em particular dessas que ele foi condenado foi obstruir um processo So he was constitucional. charged for several things, Então, ele foi processado but por diversas obstruction of justice coisas, was the main one. mas obstrução da justiça foi o principal. So in March of 2022, E no 22 the de district março, court dismissed the obstruction of justice charges desconsiderou essa questão da obstrução. A Corte and Fisher, Distrital desconsiderou. E Fischer, some people who were not happy about this, they took this to another court. algumas pessoas que a gente vai não mencionar que levaram isso à Corte The circuit Superior, courts. And a segunda this second instância. court here, E essa segunda instância, essa Corte, they also take another opposing side.
também se opuseram. So the decision was reversed, Então a decisão foi and they revertida said Fisher was indeed guilty e disseram que Fischer de Because- fato era culpado because he obstructed justice porque ele havia obstruído or this proceeding. justiça ou esse procedimento But em then Fisher particular. took the issue to the Supreme Court, Mas logo Fischer levou esse caso à And made an Suprema appeal, Corte e which ele is yet to be recorreu, made a decision que again. ainda há de ser So decidido. why linking these two issues of Fisher versus the US and Trump versus the US? Então, por que estamos conectando Fischer contra os Estados Unidos e o caso Trump contra os Estados Because these Unidos? two issues are related. Porque esses dois assuntos Trump são is also charged relacionados. of obstruction of justice Trump também está sendo acusado de obstrução de justiça, because he also participated in the Capitol incident. porque ele também teve participação nesse So if assunto Fisher do here Capitólio. Então, is se charged Fischer guilty by the Supreme Court, é visto como by culpado deduction, it pela means Trump will Suprema also be charged Corte, guilty. podemos deduzir que Trump também será But visto como because of culpado. how the Supreme Court is, Mas devido à estrutura da if Suprema Fisher Corte, is found innocent, se Fischer é encontrado inocente, what does it mean for Trump? o que significa isso para He's Trump? also going to be deemed innocent. Ele também será You use this considerado one as an inocente. excuse Você usa como desculpa of his innocence and you go scot-free. para demonstrar sua So inocência. if you look at how these things are happening, Então, se você observar como essas coisas an acontecem, issue happens and it's done by the lower courts, o assunto é tratado pelas cortes they will take the issue inferiores further and further until they reach the Supreme Court. e logo vão levar esse caso para as cortes Why? superiores Because até they chegar à know that Suprema the Supreme Corte. Court will always do in their favor Por quê? Porque sabem que a Suprema Corte because of the sempre composition of the Supreme vai Court. decidir a favor deles, devido à So this issue is forma also como very a Suprema important. Corte é composta. Então, esse caso também é muito So, importante. This case was also appealed to the Circuit Court in April 2023. No 23 de It was also appealed to the Circuit Court in 2023. 2023, em abril, esse caso também foi recorrido. In April. So I'm going to read again here. Eu vou ler mais uma vez. So the second Supreme Court case doesn't affect Trump through association. O segundo caso, ele não afeta Trump. Trump himself is on the trial. He's being tried. Então, ele está sendo processado. So this court case is ongoing in the Supreme Court Esse caso está em andamento na Suprema Corte. and is focused on presidential immunity. E terá. So back in 2022, the United States Department of Justice was investigating Trump for his actions surrounding the 2020 elections. Então, em 2022, o Departamento de Justiça estava investigando o envolvimento de Trump nas eleições de 2020 and the January 6th incident. e o caso de So janeiro, according to his 6 de lawyers, janeiro. De acordo com os seus the advogados, charges against Trump should be dropped because he was the president then. as acusações contra Trump deveriam ser anuladas porque ele era presidente naquela época. So presidential immunity Então, a imunidade is the do policy that presidente presidents aren't criminally liable and can be sued. significa que presidentes não respondem criminalmente e não podem ser processados. And this is granted by the Constitution. E há fundamento constitucional para So isso. Trump's request for immunity was rejected in the district court. Então, o argumento de Trump, né, pela imunidade And when foi it was rejeitado dismissed, pela Trump Corte appealed directly Distrital, to the Supreme Court. e quando foi rejeitado, Trump And levou the isso Supreme Court, diretamente à Suprema it Corte rejected the case, sorry, e
A Corte Suprema and they took it rejeitou, back to the circuit courts, rejeitou esse caso e foi levado de and they volta who ruled à against his segunda immunity, instância e essa outra corte decidiu and contra Trump took it again to the Supreme Court, a sua imunidade e Trump levou mais uma vez à Suprema and they Corte agreed to hear the case. e concordaram em ouvir o caso. So, if the Então, court sides with Trump in this case here, se a corte se colocar no lado de Trump aqui, in giving him the presidential immunity, then he concedendo won't be held accountable already for this incident, the January 6th. concedendo-lhe a imunidade presidencial, então ele não será responsabilizado So you do see que how aconteceu all no 6 this de is janeiro. going into the Supreme Court and how the Supreme Court is handling the issues. Então vocês veem como esses assuntos estão chegando na Suprema Corte e como estão lidando com isso. So this is another, again, very important case, Mais uma vez, isso também é um which caso muito is yet to importante be decided. que ainda há de ser And you can decidido. see how the winds are going. E você vê como o You vento can está predict how it's soprando, going to come out. você já imagina como So if será o you would like resultado. to put this all together Então, se você with the juntar tudo project isso 2025, com o projeto de you see 2025, how it's going to happen when the election comes. você vê como isso vai se And if the Republicans win É. the election. o que vai acontecer se os republicanos ganharem a eleição. So we are going to look into another issue again, Vamos olhar para outro assunto which is yet to be decided, que ainda precisa ser decidido, though it was heard from the other courts. mesmo já tendo sido ouvido I'm going to look at pelas two of outras them. cortes. Eu vou olhar para We have the dois. Matthew and versus Missouri. Temos aqui o caso de Murphy contra Missouri. So in this court case here, Nesse caso, a man, Elon Musk, he bought Twitter, the then Twitter, in 2022, Elon Musk ele which is now havia called X. adquirido Twitter, And que after agora that, se he chama hired an independent X. journalist, E logo ele contratou um jornalista independente and the journalist was supposed to look at the issue of the pandemic e o jornalista deveria olhar para and o the assunto da 2020 election. pandemia e as eleições de 2020. And in this court case here, E nesse the caso, Republicans, they felt that their right to free speech has been violated. os republicanos estão dizendo que o seu direito pela liberdade de expressão So, está sendo I'm going to read again atacado. so that we have a better understanding of this. Então vou ler mais uma vez para entender melhor. So while it is true that Twitter took measures to limit the information about these issues, Enquanto seja verdade que Twitter it wasn't to the tomou degree medidas para that restringir Musk claimed, certas but many publicações, Republicans didn't care. não era de tal They grau believed that their como views on the pandemic and the 2020 elections were being censored unjustly. o Musk está dizendo, mas isso é suficiente para que as pessoas And their right to free speech was dizerem violated. que a sua visão, as suas So, opiniões in durante a 2023, pandemia estava sendo the distorcidas, House of manipuladas. Representatives began looking into it. Então, em 2023, a Casa dos Representantes começou a olhar para esse And in that assunto same year, e nesse mesmo ano they ruled that the October 2023, decidiram que em that 23 de tech outubro companies and the government, that technological companies,
decidiram que He had used their power to empresas remove certain narratives. tecnológicas estavam usando And do seu this poder case, it was para until October 2023 empurrar certas narrativas. Então, até aí, that it was taken 2023, to the Supreme Court, então foi levado à Suprema and Corte. the case is still ongoing until now, Esse caso ainda está em andamento and it's still going to be heard. e ainda será ouvido. So if you look at this issue, Então, se você olhar para esse it's also assunto, going to be ruled in favor of the Republicans também será decidido a favor dos because republicanos, they are porque taking the Constitution and cite and say, this is where our right has been violated. estão apontando para a Constituição e estão Though dizendo the que journalist has not put it out o- exactly as it was. o nosso direito foi violado, So it is another, mesmo que again, very important court case. não tenha sido bem assim. Então, isso é mais um caso Then we have muito another one. importante. I'm going to summarize this one. Outro caso, eu vou resumir. It's here versus the EPA. So this court case Ohio contra is part of the Clean EPA Air Campaign. é parte. So the EPA have asked the several states to put out something, Então, a EPA like their age, plans on how they are going to promote clean air. sim, tem a ver com ar, a pureza do So ar. some of the states, they gave out their plans, Então, alguns estados and publicam others as suas didn't. estratégias de como So melhorar a qualidade do ar, because e of outros that, estados não publicaram. these several states and other organizations, É por isso, vários estados e they sued the organizações EPA, processaram essa instituição, a and EPA, they said that dizendo que this was their excuse, essa era a sua that they don't desculpa, want the federal intervention que não queriam intervenção federal on how they can maintain clean air. sobre como manter And for ar them, the puro. EPA's plan was not good. E, segundo eles, So esse these plano court cases have been da appealed EPA in não era bom. the Supreme Court in 2023. Então, esse caso foi recorrido pela ou na Suprema Corte em And by the look 2023. of things, E como as coisas parecem, this might not favor the andando. environment, isso pode não favorecer considering o meio that ambiente. the Supreme Court is supermajority with the conservatives. Se considerarmos que a maioria da Suprema Because Corte most of these é states, conservadora, porque a maioria dos they are estados, supermajority for the conservatives again. porque a maioria dos estados tem a maioria conservadora das suas So cortes if you look também. at these cases here, Então, se você olhar para esses casos, they are yet to be given a verdict by the Supreme Court. terão And from our sua previous decisão pela explanations, Suprema Corte. E se a we gente are olhar looking para as at nossas how explicações anteriores, America nós is becoming a lamb-like beast with a dragon mouth. estamos observando como os Estados Unidos estão se tornando uma besta semelhante de cordeiro com voz de And these dragão. court cases point exactly to that, E esses casos na because Corte they're Suprema failing estão to stand apontando on the exatamente para principles isso, that they were built to porque protect. estão falhando na sua função de defender os princípios pelos quais There foram are other cases that have been decided, chamados. Há outros casos que foram decididos, which I'm going to look in the remaining time that I have. eu vou mencionar esses And casos these nesse court tempo cases restante. have E made some esses, landslide decisions in America. e esses casos levaram a decisões assim de grande maioria nos Estados Unidos. So the first one that I want to look at O primeiro que eu quero olhar is one case that happened in 2022, é caso que aconteceu em 2022. is the Dobbs versus Jackson. É o caso Dobbs I think contra I Jackson. explained a bit about it in the second one.
Eu já falei um pouco sobre isso nesse segundo caso So aqui. these ones are undecided. Então, esses casos aqui ainda não foram decididos. And I'm going to put the decided here. Eu vou colocar os casos já decididos aqui. So I'll start with the Dobbs versus Jackson. Vou começar pelo caso Dobbs contra Jackson. I'm sure we are more familiar with this one. Tenho certeza que estamos This was familiarizados 24 com esse June caso. Isso foi no 24 de in junho 2022. em 2022. So this case over here, Esse caso aqui, it's overturned the Roe v. Wade. isso derrubou o It's more caso about the Roe versus Wade. rights of the women to abort. E é sobre o direito da mulher So this decision de here that fazer was made aborto. on 24 June 2022 Então, essa decisão que foi tomada no 24 de julho de is a 2022 landmark decision of the US Supreme Court. uma decisão assim importantíssima, né? Since it O ruled that marco, the US Constitution já que foi decidido que does a not Constituição confer a right americana to abortion. não concede direito ao So aborto. this decision that was made in 2022, Essa decisão tomada em it 2022 overturned two major decisions that were made before in America. derrubou duas decisões grandes que houve The Roe nos v. Estados Wade Unidos, 1973 Roe versus Wade, and the Casey and its 1973, Parenthood versus Casey issue of 1992. e outro caso de Casey, 1992. em 1992. These two, the Roe v. Wade and the Casey issue, the Parenthood versus Casey, E esses dois casos, né, Roe versus Wade e Parenthood contra Casey, they gave women the right to abort, deram às mulheres o which direito ao was aborto, one landline, two decisions that empowered the women que foram duas decisões que empoderaram to be solely mulheres responsible for their bodies. de terem And responsabilidade the própria pelos freedom seus was enjoyed. corpos. E essa liberdade foi But when we come to 2022, desfrutada, mas chegando em 2022, just after Paniam, logo após we have such a Panem, decision temos essa decisão, when we are in the agitation of the Sunday law, quando estamos na agitação do decreto dominical, and we have this decision that overturns temos essa decisão que derruba decisions that have been made, decisões which já means they are taking tomadas, away the rights that have been given to women. ou seja, estão tirando direitos que foram concedidos So às now we see mulheres. that Agora vemos in que, the agitation of the Sunday law, na agitação do decreto dominical, God's providence, a the providência de issues that Deus are being discussed in the society, mostra como os assuntos discutidos na sociedade, government policies and laws, as políticas they will be centered governamentais e around those leis issues. So this serão was the em first volta one, desses assuntos. like a wake-up call for Esse every one of us aqui to era o just say, primeiro oh, this is para what is happening, a gente despertar, para todo mundo ver o que está acontecendo, so that we can open our eyes wide. para a gente poder abrir os nossos olhos bem grandes. So the other decided case Os outros casos decididos is the Donald J. Trump versus Norma Anderson. é o caso Donald J. Trump contra Norma Let me write it on the Anderson. board. So this case again Esse caso is another one that has been decided by the Supreme Court. é outro que foi decidido pela Suprema Corte. So Norma Anderson, among other people, Norma Anderson, was entre one of the outras people who pessoas, sued Trump era uma das pessoas que processou Trump and asked that he be removed from the ballot in Colorado.
e pediu que ele fosse retirado das urnas em Colorado, So they were claiming that he violated the 14th Amendment dizendo que ele havia violado on a January 6, 14ª 2021, emenda no 6 de during the janeiro de Capitol incident. 2021, durante So when a the invasão do Supreme Court was Capitólio. looking at this issue, Então, quando a Suprema Corte estava olhando para esse they decided caso, that the Supreme Court can only decide decidiram que a Suprema Corte pode decidir somente this issue here, or esse the Congress, assunto, and this cannot be enforced by the courts. que isso não pode ser imposto pelas cortes, que isso pode ser decidido So, apenas pelo in a Congresso. way, Então, de certa it's a forma, way of exonerating Donald Trump. é uma forma Because de... if they say something that is so clear that he has done and they made a decision that he cannot be ruled Estão by the como lower courts, exonerando. Então, estamos inocentando, não? Porque eles estão dizendo que algo que foi assim tão óbvio e tão in other words, they are gritante que ele empowering fez, him, não pode ser decidido por cortes, which is estão a sign dando that uma carta democracy branca. is going down. Isso nos mostra a So it's decadência da another very important democracia. case again, showing that America is turning into a lamb-like beast, Então, mais speaking as a caso dragon. importante que nos mostra como os Estados Unidos estão se tornando essa besta semelhante a um cordeiro que fala como dragão. I'm going to talk about the last one, Eu vou falar sobre o último, which is Mildred versus City of St. Louis. que é o caso Muldrow contra a cidade de St. Louis. So this issue over here, Então, esse caso it's about a lady, é sobre uma senhora, Sergeant Muldrow. a Yes, she was a senhora surgeon. Muldrow, uma cirurgiã, Muldrow. So she sued the city for discrimination Ela processou a cidade when she was por unfairly transferred discriminação into another place, quando ela foi transferida and she was given a injustamente different position, para outro lugar e foi and dada she uma, took the uma issue to the lower posição courts, diferente. E ela levou esse caso para and the lower as courts decided that it was okay for the cortes employer to transfer someone. e as cortes decidiram que estava tudo bem, So she, que so foi she appealed again, transferida. Então ela and in the recorreu appeal, e that's quando when she won recorreu, the issue, ela ganhou a sua and it causa was ruled that it was unfair for her to be wrongfully transferred or unfairly transferred, e foi decidido que de fato era injusto que ela havia sido transferido, because there are other privileges por causa dos that she enjoyed privilégios in a previous area that she was working, que ela tinha na in sua the área position que that she was trabalhava, in. na posição onde trabalhava antes. So she was given back a position, Então foi devolvida a ela a and posição it was ruled that the employee can claim any discrimination e foi decidido que empregado pode de fato recorrer a if they are disadvantaged essa by a job transfer. discriminação se foram prejudicados por So uma for her, for transferência. Muldrow, Então aqui para she Muldrow, saw that her transfer was based on gender. ela viu que And a because she was transferência dela female, that was foi the reason baseada why she em saw that questão she de was gênero. transferred E ela viu que foi transferida por causa by her male boss. pelo fato dela So ser to her, mulher. it was Ela foi transferida discrimination based on gender. pelo seu chefe, que era homem. So this Então, is one other issue ela foi transferida porque era that mulher. after appeal, she had to behead, Então, ela and recorreu it was ruled in her favor. e foi decidido a favor So looking dela. at these cases that we're looking at, Então, olhando para esses casos que both the estamos vendo undecided aqui, and the decided ones, tanto os decididos e ainda não decididos, if you weigh them on the scale,
Se você colocá-las it no clearly balanço, shows the state of America at the moment. você vê claramente a So situação if da Ellen White is América saying atualmente. Então, quando Ellen the, White that diz the lamb-like beast is going to speak que like a a dragon, besta semelhante ao cordeiro falará como dragão, this is exactly what you're saying é here. exatamente o que nós estamos vendo If aqui. John in Revelation 13, verse 11, Quando João, em Apocalipse says that 11, I saw versículo the lamb-like beast speaking like a 13, dragon, 11, viu como a besta semelhante a cordeiro fala this como is the dragão, speaking of the nation. essa aqui é a fala da nação. Laws are made Leis with são regards passadas to the society or the culture, como reflexo, né, da and in this case, the sociedade e culture is cultura. rooted in sexism and patriarchy. E, nesse caso, a cultura é enraizada em patriarcado e sexismo. And when these cases are heard in the US Supreme Court, E quando esses casos são ouvidos na Suprema we Corte, can see that there is a lot of unfairness in this, nós podemos ver como há muita and we will expect more injustiça of this kind. e podemos esperar mais So, desse tipo. Então, as a people of God, como povo if de we are seeing Deus, all these things happening, se nós vemos essas coisas acontecendo, what o do they mean to us? que significam para nós? Do they have an impact for us? Será que tem um impacto para nós? Yeah, they have to, Sim, precisa ter, because porque we know that in all these things, sabemos que em todas essas coisas, God does not want us to walk blind. Deus não quer que nós We sejamos have been given everything that we cegos. need to know. Recebemos tudo o que precisamos para saber. It's not a surprise when these things unfold, Então não é surpresa para nós quando essas because we've coisas, been como as given the coisas se food beforehand. desenvolvem, porque a gente já recebeu So our informação last antes. quotation Então, nossa última citação will be Life Sketches 196.2. será Where can I write? Okay, Emma, can you read for me, please? Life Sketches, page 196, paragraph 2 and 3. Mhm. At Philippi, Paul tarried to keep the Passover. Only Luke remained. Life Sketches. Oh, Life Sketches. Yes. Sketches. Later history. Mhm. The later history of my life would involve the history of many of the enterprises which have arisen among us and with which my life work has been closely intermingled. For the upbuilding of these institutions, my husband and myself labored with pen and voice. Paragraph 2 and 3. Sorry. Start again. Paragraph 2, I think that's paragraph 1, Mm. sorry. So Life Sketches 196, paragraph 2. In reviewing our past history, Yes. having traveled over every step of advance to our Yes. present standing, Mhm. I can say, praise God. As I see what the Lord has wrought, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. Mhm. We have nothing to fear for the future, Yes. except as we shall forget the way the Lord has led us Mhm. and God's teaching in our past history. We are debtors to God to use every advantage they have entrusted to us to Mhm. beautify the truth by holiness of character and to send the messages of warning and of comfort, of hope and love to those who are in the darkness of error and sin. Mhm. Thank you very much. ao rever nossa So- história passada, tendo percorrido cada passo do avanço até nossa posição atual, posso dizer, louvado seja Deus, ao ver que o Senhor realizou, fico cheio de admiração e confiança em Cristo como líder. Não temos nada a temer quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos do caminho pelo qual o Senhor nos conduziu e de seus ensinamentos e nossa história passada.
Somos devedores a Deus para que usemos todas as vantagens que Ele nos confiou para embelezar a verdade por meio da santidade de caráter e para enviar mensagens de advertência e de conforto, de esperança e de amor àqueles que estão nas trevas do erro e do pecado. Thank you. Okay. So this quotation here Essa citação aqui is the one that gives me hope in looking at others, aqui me dá esperança, because we have nothing to fear porque não temos nada a temer, unless we have forgotten how God has led us in the past histories. a menos que nós esqueçamos de Looking como at all Deus these nos things guiou happening, durante as histórias passadas. Então, olhando para all we can todas say essas is praise God, coisas acontecendo, podemos apenas because we dizer, have seen louvado how seja God has Deus, led us from the porque time of the end vimos como Deus nos conduziu desde o tempo do until fim until now, as we are looking at the Sunday law. até agora, olhando para o decreto And I dominical. can say this, E posso dizer isso, what is happening around us right now, aquilo que está acontecendo à nossa volta agora, the Sunday law is not even far. o decreto dominical não está We are distante. very, very close, Estamos muito próximos, more than ever close to the Sunday law. mais próximos que nunca. So right now, Então, bem all agora, we can say is praise tudo que God, podemos dizer é louvado seja Deus, because God has led us all the way. porque Deus nos conduziu durante todo esse caminho. So my prayer today Então, minha oração hoje is that every one of us, é que todos e todas nós we are not supposed to fear não temamos, because God has led us this far. porque Deus nos conduziu até aqui. I'm not saying I can't say I'm giving a definite day for Sunday law to say this is the Sunday law, Não posso afirmar nenhuma data específica para o decreto dominical, in my own opinion, mas na minha própria opinião, the Sunday law is o very, very decreto close. dominical está muito, muito And próximo. for me, E para mim, it's not a movement position. não é uma posição That's do my thinking. movimento. 2024 could be the Sunday law. É por isso que eu penso que Looking at 2024 what is o happening, decreto dominical pode acontecer, looking at others. olhando para tudo que está acontecendo. So we want to thank God for everything that is done, Então, that God has done for us. queremos agradecer a Deus por Let's not tudo forget how the Lord has led us. que Ele tem feito por nós e não We have esqueçamos nothing to como fear. Ele nos guiou. Não temos nada We have everything that we need que temer, temos tudo que nós precisamos to see process unfolding in our eyes para ver esse processo se before evoluindo us. perante nossos olhos. Someone might be asking Alguns podem se perguntar why I can just put that suggestion. como é que eu posso fazer uma sugestão For dessas. me, if I'm looking at what is happening in America, Se eu olho para o que está acontecendo nos Estados considering Unidos, that we are almost going to the US election, considerando que estamos nos aproximando às In this year, eleições nesse ano, the act of voting in o itself, ato de votar, o ato em si, for me, is something like it is the Sunday law for me. isso para mim é o That's decreto how I see it. dominical, é assim como eu o Because vejo. before you go to vote, what do you do? Porque antes de votar, você faz o You quê? think, Você pensa then you go and act. e logo você põe em And the mark prática. is instituted where? E o On the marco forehead está and on the colocado hand. aonde? Na sua frente So e na looking at sua the mão. project 2025, Então, olhando para all the o projeto 2025, all the studies that have been done the previous week, os estudos que têm sido feitos na semana passada, for me, I'm very confident that the Sunday law is para nigh. mim, eu tenho muita confiança que o decreto dominical Let's está kneel muito down in próximo. Então, oremos, ajoelhemos para orar. Let's pray. Oremos. Dear Lord, Querido Senhor, we thank you for the Sabbath. agradecemos pelo sábado, We thank you for talking to us. agradecemos por falar We thank you for conosco, all the prophecies that you've given us. agradecemos pelas profecias que tem nos dado. You've given us everything that we need O Senhor nos deu tudo o que precisamos so that we can survive this time. para que possamos sobreviver esse tempo. You have led us so far. O Senhor nos guiou até aqui, Here we are, Lord. aqui estamos. All we can say is praise the Lord. Tudo o que podemos dizer é louvado seja Deus. Because if you're not leading us, Porque se não é o Senhor que nos we está were not supposed to be guiando, where we are today.
Não deveríamos estar onde nós nos You keep encontramos trusting hoje. your word Estamos confiando na sua palavra and you keep your guidance e confiamos na Help sua us, Lord. liderança. Nos ajude so that we keep holding to your word. para que possamos nos segurar na tua We palavra. keep holding to the prophecies that you Para que unfold to us. possamos nos segurar nas profecias que estão se desdobrando à nossa frente. Sometimes it may look far. Às vezes pode parecer Give us the distante. patience to wait. Nos dê paciência para esperar. Help us not to laze around Nos ajude a não vacilar and not see what is presented before us. e não enxergar aquilo que está acontecendo à nossa volta. The events are unfolding Os eventos estão se desdobrando just before us. justo perante Help nossos us to olhos. open our eyes wide and see Nos ajude a abrir os and olhos be able to stand on the right e side. enxergar para que Help estejamos everyone no who's lado here. certo, para ajude a cada Help aqui, everyone who has joined online. aqueles que estão Bless se juntando everyone online. here. Abençoe todo mundo For you have aqui, gathered us for a purpose. que o Senhor nos This escolheu is por our um humble prayer in Jesus' propósito. name. Essa é a nossa oração, humilde, em nome de Jesus. Amen. Amém.